Olá pessoal, boa noite. Estamos de volta aqui na live. Começamos às 19. A deputada tá na Câmara hoje, de atividade legislativa, está bem corrido para ela, mas agora a gente já vai de fato ter a live sobre a reforma tributária. Bem-vindo aí, Alisson, Larry, o Henrique também, que entrou novamente com a gente aí. Seja bem-vindo à nossa live do PROS. A temática que a gente vai estar tratando hoje é sobre reforma tributária, que é um tema central para o partido. O partido foi criado com esse intuito de promover a reforma tributária no Brasil. O Lucas também, que acabou de chegar. Bem-vindo, Lucas. E daqui a pouquinho vai estar entrando com a gente a deputada Clarissa Garotinho, que é deputada pelo PROS do Rio de Janeiro. Ela que é deputada federal de segundo mandato e também é terceira vice-presidente da comissão mista que está discutindo a temática da reforma tributária lá na Câmara dos Deputados. Lembrando que essa temática da reforma tributária ela ganhou uma forte notoriedade agora, né, para poder fazer essa discussão. Bom, só aguardando aqui a deputada para começar, para a gente poder fazer essa discussão. Bem-vindo aí, pessoal. Marcelo, o Ale, que acabou de entrar novamente, o Val. Bem-vindo aí, gente. Já vamos começar. O Paulo também. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo aí à nossa live. Bom, e o motivo da gente estar fazendo essa live hoje pelo partido, especialmente sobre a questão tributária. Ó, nossa deputada Clarissa acabou de chegar. Eu vou adicionar ela aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Só aguardando ela aceitar lá para a gente começar. Oi, deputada. Olá, como Boa vai? noite, tudo bem? Como Tudo está? bem? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pela presença aqui no. Tirar minha florzinha, que ela tá bem atrás de mim aqui. Eita, tá bonita, hein? A flor combina aí. Ela tava aqui na minha cabeça. Nossa. Bom, primeiramente, deputada, obrigado pelo seu tempo. A gente sabe que hoje é uma plena terça-feira, o Congresso está em atividade, terça, Verdade. quarta e quinta, para quem é parlamentar. Não tem só tem hora para começar e não tem hora para acabar. A gente acompanha, às vezes tem votações que vão até na madrugada e o parlamentar que tem que estar lá atuando, ainda mais a senhora que é uma deputada que é bastante atuante no Congresso. Eu queria aqui agradecer a disponibilidade da senhora para estar discutindo um tema que é tão importante para o país hoje, para o Brasil, que é a questão da reforma tributária. Então, gente, só Eu fazendo que uma. agradeço o convite de estar aqui com vocês. Você é um cientista político, né, que faz parte da nossa fundação do partido, está sempre com a gente, né, auxiliando todos os debates da nossa bancada. Então é um prazer estar aqui com você, debatendo a reforma tributária, que é um tema importante e urgente para o Brasil. Sim, com certeza. Então, pessoal, só fazendo uma breve apresentação de quem é, né, a nossa deputada Clarissa Garotinho. Quem é do Rio aí que está acompanhando conhece muito bem. A deputada Clarissa ela é deputada de segundo mandato, agora eleita pelo PROS, mas antes já foi vereadora, a mais jovem vereadora eleita pela capital do Rio de Janeiro. Também foi a deputada estadual mais votada quando disputou. E quando foi deputada federal em 2014, foi a mulher mais votada do Brasil, né, deputada? Foi um recorde ali de votação, um grande Verdade. marco, né? De representação feminina. Isso só E tem aumenta a feito. nossa responsabilidade, né? Sim, com certeza. Ter a confiança da população é fundamental para a gente poder trabalhar, né? E isso por meio da urna, por voto, no momento em que a classe política está sendo tão atacada, só aumenta a responsabilidade para fazer um bom trabalho. E hoje a deputada atua como membro da CCJ desde a legislatura passada. A CCJ é uma das principais comissões da Câmara. Todo e qualquer projeto, antes de seguir para uma comissão específica, ela precisa passar pela CCJ, que faz essa anuência. O nosso líder acabou de entrar, deputado Acácio. Seja bem-vindo, deputado. Abraço a Cássio, nosso líder aí da bancada. E a senhora atua também como terceira vice-presidente da Comissão Especial de Reforma Tributária, que é a comissão mista que foi criada agora em fevereiro.
para discutir as temáticas da reforma tributária. Então, assim, a gente está feliz pela sua participação, porque você tem uma visão única do debate político, porque basicamente antes mesmo da lei ser sancionada, você tem uma série de discussões e você pode trazer para a gente um pouco dessa visão. E aí, deputada, eu queria, assim, antes da gente começar a falar basicamente das propostas que estão em discussão, discutir um pouco sobre o histórico, né? Que a gente, para quem é mais antigo, milita no meio político, acompanha, até estava falando um pouquinho antes, a questão da reforma tributária ela é uma questão que é um tema latente, né? Como educação, como saúde, e as pessoas falam, nossa, mais uma discussão de reforma tributária. E qual que é a sua opinião sobre esse histórico da reforma tributária no Brasil? Por que a gente não teve um avanço considerável, sendo que a gente tem inúmeros exemplos do mundo do que deve ser feito? A Índia, por exemplo, há pouco tempo fez uma grande reforma tributária. Por que a senhora acha que tem esse entrave? Como é que a senhora avalia essa discussão anterior da reforma tributária no Brasil? Eu acho que existe, Cairo, um consenso, né? O consenso é que o Brasil precisa de uma reforma tributária. E todas as últimas campanhas presidenciais, né? Todas as últimas de um bom tempo, todos os candidatos a presidente se elegeram com o discurso de que precisamos fazer a reforma tributária. Mas, efetivamente, depois o Congresso sempre teve dificuldade de dar encaminhamento a essa reforma. Porque é uma reforma que, apesar de muitos países terem feito, né, a complexidade do nosso sistema é muito grande. E quando você fala de fazer uma reforma, né, como a gente começou a discussão na Câmara desde o ano passado, em 2019, então você tinha um texto sendo debatido na Câmara, um texto sendo debatido no Senado, e agora tem um componente novo, que é o texto apresentado pelo governo, né, que foi apresentado recentemente pelo ministro Paulo Guedes. São textos que, em algum momento, conversam entre si, mas que são textos diferentes. A ideia principal, né, anterior da Câmara, era transformar os nossos impostos como se fosse um IVA nacional, né? A gente juntaria os três principais tributos federais, que seria o PIS, o COFINS e o IPI, juntaria o ISS, que é o principal imposto municipal, e o ICMS, que é o principal imposto estadual, e construiria um novo imposto, né? Acabaria com esses todos, chamado de IBS, que seria o Imposto sobre Bens e Serviços. A proposta do governo agora ela é um pouco diferente, né? O governo quer criar o CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, né? Que juntaria só o PIS e o COFINS nesse momento. Não juntaria nem o IPI, porque eu acho que o governo não está querendo mexer com o imposto, e nem mexeria com os impostos municipais e estaduais. O que eu acho é que o Brasil precisa de uma reforma tributária bastante ampla. Se fosse fácil fazer essa reforma, ela já teria acontecido. Mas, como eu digo, fazer uma reforma ampla é mexer com muitos interesses, né? São interesses dos estados, são legislações que você tem que alterar para os governadores, para os prefeitos. E a gente trata de um país que tem uma dimensão continental. São mais de 5.000 municípios brasileiros. E você imagina o seguinte, o prefeito está ali para pagar imposto a conta gotas, né? Para pagar servidor público, para pagar fornecedor, ele vai calculando ali, olha, quanto de ISS que eu estou recebendo, quanto que está entrando todo dia, e assim ele vai fazendo os seus gastos. Quando você junta tudo, o que eu acho que é o principal entrave dessa proposta, que em tese seria melhor, que era você criar um IVA nacional, né? Uma proposta mais ampla, mas você esbarra nos interesses dos governadores e prefeitos. E aí, quando eu falo de interesses, são os interesses administrativos mesmo. Porque esse dinheiro que entra no fluxo de caixa diariamente, ele passaria a ter que ir para um fundo. Qual seria essa distribuição? Quanto tempo você levaria, né, desse fundo para fazer essa distribuição para estados e municípios? Isso altera um pouco o fluxo. Quem ficaria responsável por esse fundo? Seria uma entidade externa? Seria um conselho? Seria o próprio governo federal? Aí existe receio, por exemplo, dos estados, né, que têm dívidas com a União. Se o fundo for gerido, por exemplo, pela União, se ele quiser trocar uma dívida pela outra, pode acabar retendo receitas que são direitos do Estado. Já aconteceu isso em momentos passados, sem tratar de reforma tributária, né, em outras negociações. Então, existe uma série de entraves do ponto de vista burocrático mesmo, que eu acho que a gente precisa superar e vencer. E na própria proposta existem dificuldades, porque se fala de uma alíquota
que ninguém sabe exatamente qual vai ser essa alíquota no final. Né? Fala de uma alíquota única de 25%, depois outros já dizem que chegam a 30%, outros especialistas já se falam, não, olha, essa tarifa, esse imposto único do IBS poderia chegar a 35%, porque para você ter uma taxa mais baixa, você teria que acabar com todas as isenções que existem hoje. Ou seja, para você fazer um imposto único de 25%, 24%, você teria que acabar com o imposto, as isenções que tem hoje na cesta básica, as isenções que existem hoje, por exemplo, nos medicamentos. Então, é enfrentar algo muito complicado, porque existe uma corrente econômica que diz, olha, reforma tributária sim, mas ok, temos que fazer política social com imposto. E existe uma outra corrente econômica que defende que você não faz justiça social através de impostos, você faz justiça social apenas através de distribuição de renda. Então, existe também todo um debate ideológico, né, por trás dessa proposta. E eu acho que essa nova proposta do governo, ela veio com a intenção de fazer alguma coisa caminhar e destravar os principais problemas e dilemas, principalmente junto aos governadores e prefeitos, né, que a proposta inicial tinha. Mas a gente também entende que essa proposta do governo é um avanço muito pequeno. Eu diria que a gente acabar de debater uma reforma para começar a debater outra, porque ela não vai ser suficiente. Sim, uma grande crítica, que a principal crítica que eu vi, né, pelos especialistas é que o governo ele simplesmente se eximiu do debate ao trazer essa proposta do PIS/COFINS. E lembrando, pessoal, que essa proposta de fazer essa unificação do PIS/COFINS, ela não é de agora. Ela é uma proposta já antiga, inclusive foi uma opção lá do governo Dilma de promover essa unificação do PIS/COFINS. Mas aproveitando, só para poder traduzir um pouco para o pessoal que está acompanhando a gente, né? Porque falar de reforma tributária tem também um pouco de economês. Então, quando a gente fala assim, sobre IVA, né? O que é IVA? Então, só para explicar, pessoal, IVA é Imposto sobre Valor Agregado. Bom, retomando, na outra parte eu estava falando, mas só retomando, para um bom sistema tributário acontecer, ele é baseado em três grandes base de arrecadação, que é consumo, renda e patrimônio. No mundo todo, eles avaliam esse olhar. E aí, quando a gente fala sobre IVA, ele é um imposto que vai sobre essa base, que é o consumo. E por que o IVA é sempre o grande problema da discussão do Brasil, que toda essa problemática que a deputada Clarice está trazendo para a gente? É no sentido de que, no caso brasileiro, o nosso modelo de IVA ele foi construído lá nos anos 60, assim, nos anos 60, quando os militares assumiram o poder. Até então a gente tinha uma base muito fraca de arrecadação do sistema tributário brasileiro, e lá com o governo militar eles foi quando nasceu o IVA nos outros países e o governo militar trouxe. E essa problemática que você trouxe do pacto federativo, que é essa distribuição de recursos, esse fluxo de caixa, deputado, quando surgiu isso? Lá no governo militar, e olha que a gente estava falando do governo centralizado, a pressão de estados e municípios fez com que a gente tivesse esse modelo de IVA que a gente tem hoje. Então, o Imposto sobre o Valor Agregado em cada etapa da produção, você vai tendo um novo imposto para poder tributar. E por que o nosso ficou esse problema tão grande? Porque a gente fatiou. Então, assim, a gente ficou, um pedaço desse IVA ficou com responsabilidade do município, que é o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Outro pedaço ficou com o ICMS, que é o dos estados, e os industriais ficaram para a União. Então, desde o momento quando nasceu, o nosso IVA ele já nasceu defeituoso em relação aos outros países do mundo. Na União Europeia, hoje, a gente tem um modelo de IVA adotado em toda a União Europeia, nos países lá, e é um único imposto, é uma única alíquota para todos os impostos, para tudo isso. E aí, o que isso gera? Né? Isso gera, o que a deputada acabou de falar, que é um sistema muito complexo, né? Que atrapalha investidor, que atrapalha a população no geral em pagar, e também você tem muitos interesses. O que aconteceu nos anos 90 para cá no Brasil, desde a Constituinte? A gente teve também esse debate do IVA, lá na Constituinte, um debate muito forte, ele não avançou, e lá a gente teve uma discussão muito forte entre governadores, que foram governadores dos estados mais desenvolvidos, Sul e Sudeste, à época, com governadores dos estados do Nordeste e da região Norte. Porque justamente essa discussão aqui
de como é que ia ser essa distribuição dos recursos, né? Então, só dando uma contextualizada aí para o pessoal entender de por que, um pouco mais do que a deputada falou, o quanto que essa discussão era complexa e o quanto que ela tem múltiplos interesses envolvidos. Agora, deputada, falando, a gente tem duas propostas muito próximas, né, que foram as do ano passado, que foi a PEC 45, que foi protocolado pelo deputado Baleia Rossi, que foi feito pelo economista Bernard App, inclusive já teve discussões com a gente lá na Fundação, e a gente teve, em abril de 2019, e em julho a gente teve a PEC 110, que foi do Senado, que na verdade é uma proposta do ex-deputado Rauli, que ele discutiu isso durante todo o período do mandato dele, fez inúmeras audiências públicas aí na Câmara. Essas propostas elas estão muito próximas, assim, e agora em fevereiro, a gente teve a criação da comissão mista, né, que o Senado e a Câmara resolveram discutir isso junto. Infelizmente, teve a pandemia, que eu acredito que atrapalhou bastante a discussão. E a última agora, a proposta do Guedes. Mas tem um setor que sempre me chama a atenção, deputada, que é o setor de serviços, quando a gente fala de unificação de tributos, né? Porque hoje o setor de serviços paga em torno de 3, 4%, ali até 5% de impostos. E a gente está falando de unificar essa tributação, no caso da proposta do Guedes, iria para 12%. Antes mesmo, nas outras propostas, o setor de serviços já estava se manifestando contrariamente. Como é que a senhora vê essa posição do setor de serviços e que força ele tem dentro do Congresso aí para poder achar um caminho, uma solução? Já chegou em algum denominador comum? Na verdade, a grande preocupação nossa realmente é o setor de serviços, porque o setor de serviços representa mais de 70% do PIB nacional, né? 74%, 75%. É claro que uma boa parte desse setor de serviços ele está inserido também no Simples Nacional, então acabaria não tendo a sua alíquota afetada. Mas existe uma grande parcela, pelo menos aí de 15% a 20% do setor de serviços, que teria, né, seria amplamente afetado, principalmente os setores, né, que trabalham com muita mão de obra. Então, a gente entende que esse modelo não dá. A própria proposta do Bernard Api, a grande dificuldade também dela avançar, além de mexer, né, com essa questão que cria dificuldades para prefeitos, para os governadores, o grande dilema é porque ninguém sabe exatamente qual é a alíquota. Essa alíquota que fala que pode ser de 25%, mas que especialistas dizem que pode chegar até 40%, ela assusta muito, principalmente o setor de serviços. Então, você não pode sair de uma alíquota menor para passar para uma alíquota muito mais alta, né? E, de repente, o objetivo da reforma tributária é reduzir, um dos objetivos é reduzir a carga tributária. Quando você não tem a garantia de que vai haver redução, porque o API, ele defende claramente, né, a proposta dele de unificação é muito boa, mas ele defende claramente que não se deve fazer política social com imposto. Então, ele diz, olha, para ter uma alíquota aí de 20 e poucos por cento, né, que varia de 23% a 25%, você tem que acabar com as isenções, né? Aí eu falo de isenção de cesta básica, a isenção de medicamentos, várias outras isenções que são dadas. E aí você vai fazer política social através do Renda Brasil, através do Bolsa Família, através de outras formas, mas não faria nenhum tipo de política através de impostos. Isso é uma corrente do pensamento econômico. E existe essa outra corrente que acha que não, que precisa se fazer justiça social, sim, com imposto, e que não dá para todo mundo pagar a mesma coisa. Então, esse debate ele também permeia esse pano de fundo todo. Agora, o que eu acho, né? A reforma que eu defendo é uma reforma que eu costumo chamar ela de reforma 3D. O que essa reforma tem que fazer? Primeiro, ela tem que desburocratizar o nosso sistema. O sistema brasileiro é altamente complexo. Você paga um monte de guia federal, aí é guia estadual, é guia municipal, é um emaranhado de normas. O Brasil tem um dos maiores custos do mundo só para calcular e pagar impostos. São, assim, a quantidade de horas que a gente utiliza é absurda. Vou te dar aqui um exemplo, né? Na Argentina, o tempo médio é de 311 horas por ano para calcular e pagar imposto. No México, é 240 horas por ano. Sabe quanto é no Brasil, Caio? Quase 2.000 horas só para calcular e pagar imposto.
Por quê? É um Porque absurdo. existe uma burocracia enorme. É uma papelada gigantesca que você tem que decidir. É como você vai enquadrar esse produto. Então, além de você ter essa burocracia que é imensa, você também tem um emaranhado de leis. São mais de 363 mil normas diferentes. A maioria são normas federais, mas você também tem aí normas estaduais. A maioria são normas estaduais, mas você também tem normas federais, você também tem normas municipais. Então, quer dizer, a burocracia, esse seria o primeiro D, desburocratizar. O segundo D seria desonerar. Então, é aquilo, é reduzir a carga tributária. Porque a gente precisa parar de tributar sobre as várias etapas de produção. Né? A gente tem uma carga tributária muito alta e o brasileiro, quando vai lá e compra um produto, ele nem sabe quanto daquele produto ele está pagando em imposto. Né? Você chega no mercado, nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar, está lá o preço do produto e o preço do imposto sobre aquele produto. No Brasil, cada etapa da produção você está taxando, você está sobretaxando e no final você nem sabe quanto de imposto tem embutido ali. Então, é muito caro, né? A carga tributária no Brasil é muito elevada. Então, a gente precisa diminuir a carga tributária. E o terceiro D, que eu costumo dizer, é distribuir as receitas tributárias. Porque a vida do cidadão, efetivamente, acontece onde? Nas cidades, no município. É lá que você anda de ônibus, é lá que você coloca o seu filho numa creche, é lá que você vai num posto de saúde, você tem mais proximidade com a Câmara de Vereadores, é mais fácil você ir à prefeitura. A sua vida acontece na cidade, mas a maioria dos recursos e das receitas tributárias, elas ficam nas mãos da União. Então, cada vez mais os municípios precisam ofertar serviços à população e você não tem receitas suficientes. Então, você fica lá sempre de pires na mão junto ao governo federal para tirar ali um pouquinho de recursos, são emendas parlamentares, né? É um pouquinho mais no orçamento para você conseguir dar giro aos serviços nas cidades. Então, a gente precisa distribuir melhor essas receitas tributárias. Então, o objetivo é esse. Se você faz uma reforma que você não vai nem desburocratizar, nem diminuir a carga tributária, nem distribuir as receitas tributárias, é uma reforma que não faz sentido. Então, o grande impasse desse texto da Câmara é que ninguém sabe exatamente para quanto vai essa alíquota. E isso é preciso ter uma resposta muito clara. Se essa alíquota vai custar 25 ou se essa alíquota vai custar 40. E precisa dar uma solução para o setor de serviços. Qual é a solução que o setor de serviços quer? Seja para a proposta da Câmara, seja para a proposta do Senado, seja para a proposta que veio agora do governo, que apesar de mexer com menos normas e não ser uma reforma tão intensa, ela só acaba com essa burocracia ali do PIS e do COFINS, que não é o mais complicado. O mais complicado da reforma tributária realmente é mexer com o ICMS dos estados. Mas mesmo assim, existe também uma dúvida ali, porque a proposta do CBS, né, que veio do governo agora, ela propõe uma alíquota mais ou menos em torno de 12%. É como você disse, se você tem aí uma boa parcela do setor de serviços pagando uma média de 3,5%, vai para 12%, ele tem uma alíquota efetiva, ele é uma alíquota geral de 12%, mas ele tem uma alíquota efetiva de 9%. Então, é um aumento muito considerável para o setor de serviço. O setor de serviço até aceita pagar isso, desde que haja desoneração da folha. Porque o setor de serviços que trabalha com muita mão de obra, Caio, o que ele não consegue fazer? Ele não consegue gerar crédito, né? Ele não consegue gerar crédito, então ele não consegue abater esses impostos. Então, você pega o setor de educação, o setor de aviação, o setor de hotelaria. Você pega vários setores que são importantes na nossa economia e que eles trabalham com mão de obra muito intensiva, quase não conseguem gerar crédito e vão passar a pagar uma alíquota muito superior. Então, tudo bem se pagar uma alíquota superior, desde que você possa ter a desoneração da folha. Só que ninguém está disposto a fazer desoneração da folha, né, sem propor imposto novo. E aí o governo, né, falou aí sobre uma nova CPMF, depois voltou atrás, só que a Câmara também não aceita. Não dá para criar uma nova CPMF, porque o objetivo não é criar mais imposto. Sim, sim. Esse era justamente o ponto que eu ia comentar em relação a essa questão que como a gente tem um sistema previdenciário que acaba que ele é financiado tanto pelo trabalhador, quanto pelo governo, quanto pelas empresas, a folha sempre pesa muito
na, na vida do empresário. Quem é empresário, para você pagar um funcionário, você precisa ter o dobro, gerar o dobro de renda do salário dele para poder conseguir ali pagar todos os encargos, por aí vai. E aí o Guedes ele ressuscitou essa ideia da CPMF, eu vejo que ele está sendo duramente rechaçado, embora ele dê um novo nome, não é bem isso, a gente vai fazer uma alíquota diferente, a gente quer e aí ele está usando um argumento que é na ideia de pegar a economia digital, né, que está cada vez mais trabalhando nisso. Só que a grande crítica que se faz é: você não pode tributar um meio de pagamento. Você tem que tributar o consumo em si, não o meio de pagamento que você está utilizando. Você acha que tem alguma chance dessa discussão da volta do CPMF avançar ali no Congresso, ou de repente conseguir o apoio do setor de serviços por conta de uma desoneração na folha? O que você tem a avaliar? Eu acho que a Câmara não aceita, né? Eu pelo menos não aceito, e pelo que eu tenho sentido também, né, dentro da própria comissão e no plenário, né, de uma forma geral, a Câmara não aceita a volta da CPMF, né? Então, o governo precisa encontrar outra solução para fazer a desoneração da folha. E o governo também, quando quer simplificar, também precisa ajudar e cortar na própria carne. O que eu acho é o seguinte, eu diria para você que o meu sentimento é que uma reforma tributária mais ampla, esse ano não passa, não passa na Câmara, não passa no Congresso. E nem sei se passa no que vem. Talvez a gente ainda passe aí anos discutindo uma reforma que vai ter dificuldade de sair do papel. O novo texto proposto pelo governo, com alguns acréscimos, né? Por exemplo, de repente, taxar mais sobre a renda, taxar sobre herança, algumas outras coisas que podem ser acrescentadas ao novo texto do governo, que é o CBS, esse eu acho até que tem uma chance de caminhar e de avançar mais facilmente. Porque, como eu disse, ele já parte de uma alíquota menor, ele mexe, né, apesar de mexer com o setor de serviços, mas ele mexe apenas com o PIS e com o COFINS, então ele tira essa dificuldade com os governadores, principalmente, né? Mas é aquilo, a gente vai simplificar? Vai simplificar um pouquinho. É melhor simplificar um pouquinho do que não simplificar nada? Com certeza. Mas a gente vai fazer uma reforma e vai ter que abrir a discussão de uma nova reforma. É aquela Sim, reformazinha pinga-gotas, como a gente chama, né? A mudar um pouquinho sim. de cada vez, porque está longe de ser a reforma que o Brasil precisa. Sim, com certeza. E vejo que até a opção do Paulo Guedes de fazer essa reforma do PIS/COFINS, que era algo que já estava desenhado há bastante tempo, é uma opção que exige um quórum menor, né? Também para poder tá sendo votado, porque não é um projeto de lei, então assim, a votação ela é bem menos dificultosa para o governo para poder ser aprovado tanto na Câmara quanto no Senado. E aí a gente está falando um ponto que é importante aqui, que é a questão de renda e patrimônio. A gente sabe que o Brasil um outro problema, né, um outro grande problema que a gente tem no país é a questão que a tributação ela é regressiva. Então, como a gente tem cerca de 47% da tributação hoje sobre o consumo, em relação à renda e patrimônio, a tributação é muito menor. Então, para dar um exemplo aí, a gente tem um máximo de imposto sobre heranças que é de 8%, regulamentado pela Constituição, que em apenas alguns estados estão na alíquota máxima. E em países desenvolvidos como Estados Unidos e outros países da Europa, chega a 40%, até quase 50% tributação sobre herança. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco, a senhora que tem uma grande preocupação com essa questão social e da promoção da igualdade de renda, qual que é a chance de que esse tema, essa discussão sobre uma tributação sobre renda e patrimônio, ela aconteça hoje no Congresso? Porque quando a gente olha historicamente, a não agenda. Infelizmente, discussão sobre renda e patrimônio é a não agenda no Brasil. E às vezes é até muito atrelado a partidos vinculados à esquerda, né, preponderantemente. Mas quando você olha os modelos, se a gente olhar para o sistema da União Europeia ou do próprio Estados Unidos, a gente tributa muito menos renda e patrimônio que eles. E a gente sempre tem uma visão que quer ser um país liberal, mas nesse ponto a gente não discute. Como é que você vê esse debate da renda e patrimônio? Eu acho o seguinte, a proposta que veio do governo foi uma proposta para não causar polêmica,
uma proposta mais simples, né? Para o governo dizer, fiz a nossa parte, agora vocês se entendam aí na Câmara. Mas o ministro Paulo Guedes, quando ele fez a apresentação da proposta, ele deixou muito claro, né, que ele gostaria de avançar depois num segundo ponto, num terceiro ponto, que chegaria também à discussão da taxação sobre a renda. E eu acho que isso tem condições, sim, de avançar. O que eu não acho que vai avançar, e é uma pena, né, são outros temas, como, por exemplo, taxação de grandes fortunas. Um outro tema, por exemplo, como aumentar a taxação dos bancos. A proposta que veio aumenta um pouquinho a alíquota dos bancos, mas ainda assim é uma alíquota muito mais baixa, é uma alíquota menor a metade, mais ou menos, né, do que quer se cobrar da alíquota geral, que é de 12%, a dos bancos é 5, alguma coisa. Então, esses dois aspectos, né, que seria a taxação das grandes fortunas e a taxação dos bancos, que eu acho que eram fundamentais e são cruciais para a gente discutir na reforma tributária, mas eu vejo que ele vai ter dificuldade de avançar. Agora, outras taxações eu acho que a gente pode conseguir avançar, sim, dentro da Câmara. O que eu acho que não vai ser viável até o final do ano, infelizmente, vai ser realmente uma reforma mais ampla que consiga simplificar mesmo, criar essa espécie de IVA nacional, o IBS, mas aí não por responsabilidade do governo, mas sim porque pela complexidade que você tem, né, de unificar os prefeitos, os governadores em torno dessa proposta, pela complexidade que se tem da própria proposta. A proposta ela propõe um período de transição, ou seja, você ficaria mais ou menos 10 anos no Brasil com duas leis diferentes. Talvez a gente passaria uma década que ao invés de simplificar, seria uma década onde a gente gastaria mais tempo, onde seria ainda mais caro, porque a gente teria dois regimes tributários vigentes no país. Então, isso também tem as suas dificuldades. E a questão da garantia da alíquota, que até agora ninguém conseguiu dizer exatamente quanto seria essa alíquota desse IBS, desse imposto único. Então, esses são três entraves para essa proposta mais ampla que eu vejo hoje, né, a dificuldade dela caminhar. E eu confesso que no começo do mandato dessa nova legislatura eu até fiquei um pouco mais animado com essa questão de uma reforma tributária mais ampla, porque eu vi uma predisposição do Paulo Guedes em querer abrir mão de recursos, né, da União em prol dos estados e dos municípios. Essa que foi sempre uma questão muito central nesse debate de uma reforma mais ampla. Tanto no governo FHC, governo Lula, claro que o governo Lula no auge ali tentou fazer alguma reforma tributária, mas foi vetado ali pelo poder de veto dos governadores de São Paulo e de Minas, ali por meio dos parlamentares. E nesse governo eu esperava realmente que a gente tivesse uma postura, mas quando o governo central ele abandonou, entre aspas, né, essa discussão mais ampla para fazer uma discussão menor, eu acho que realmente, se a gente conseguir passar o PIS e o COFINS, deve ser um grande avanço se a gente conseguir isso esse ano. E esse é um tema tão complexo que a gente está tendo essa discussão desde a Constituinte. Então, quando formou o IVA brasileiro, a gente teve essa pressão de estados e municípios por essa distribuição do poder de arrecadação, passou em todo o período militar, quando foi para a Constituinte também, a gente teve essa discussão, não andou, a gente teve Collor, teve FHC 1 e 2, Lula 1 e 2, Dilma também, e a gente não conseguiu avançar de forma alguma. E o detalhe é que, nessas outras discussões, os presidentes estavam envolvidos diretamente nessa discussão mais ampla. E agora a gente tem um governo federal que está se omitindo de fazer uma discussão mais ampla para simplesmente tentar fazer alguma reforma, né? Reformar alguma coisa. Mas você melhor vê, durante muito tempo a gente teve, sim, né, os chefes de estados envolvidos diretamente numa discussão mais ampla, mas a complexidade foi tanta que nada andou. Eu pergunto a você, é melhor andar a passos de tartaruga ou não sair do lugar, né? Eu estou te dizendo a reforma que eu gostaria, a reforma que eu acho que é ideal. Mas nós somos mais de 500 deputados, depois nós temos 80 senadores, você ainda tem o governo, você tem a pressão social sobre isso. Então, assim, é triste a gente pensar que não vai andar a reforma do jeito que a gente quer. É triste. Mas mais triste do que isso é ficar parado sem sair do lugar. Então, eu prefiro que a gente tenha um avanço, ainda que tímido, e a gente avance um pouquinho e continue a discussão, do que a gente passe mais 4 anos, mais 8 anos sem sair do lugar.
Sim, com certeza. E nesse sentido, até que foi um dos motivos da gente estar fazendo essa live hoje com a deputada, que a gente lançou, né, deputada, a campanha O Brasil Pode Mais, que é uma discussão que o partido quer fazer em cima da reforma tributária para tentar trazer a população para essa discussão, apesar dos desafios e problemas, é de que a gente ainda vive ainda um clima muito forte de polarização no país, mesmo com pandemia e de discussão, mas esse é um tema, por exemplo, que a população concorda, que deveria ter uma mudança, que deveria ter uma alternativa a mais, e como a deputada falou, é melhor mudar alguma coisa do que não mudar nada. E mesmo sendo um tema tão árido e tão difícil, algumas pessoas podem perguntar, mas por que que o PROS está fazendo essa discussão, quer entrar nessa seara? Poderia ser mais fácil fazer uma discussão mais consenso, como, por exemplo, ao Fundeb, bom, que é uma discussão que o PROS apoia também, que é a reestruturação do Fundeb, mas tem a ver com a missão, né? O partido foi criado com esse desejo de criar, de simplificar o sistema tributário, de reduzir a desigualdades sociais por meio da reorganização da tributação no Brasil, e a gente conseguiu mais de 1,5 milhão de assinaturas de pessoas que falaram, não, eu aceito, eu quero, eu acredito que um partido político que lute por isso pode fazer a diferença. E a gente fica feliz de, passado esse período que o partido está, a gente já está ainda no 7º ano, que foi homologado pelo TSE, de ter uma deputada tão atuante, que está aí discutindo, que está esforçando para poder transformar o país. E agora a gente dá cada vez mais voz a essa campanha de que o Brasil pode mais por meio de uma nova reforma tributária. Agora, tirando, Cairo, essas questões que são mais complexas da reforma, tem algumas outras Sim. coisas que a gente precisa avaliar, né? Quando eu falei, por exemplo, dessa quantidade de normas, essa quantidade de. Eu vou dar um exemplo para você que eu dei num debate que eu Uhum. participei com a Universidade Estácio de Sá, que assim, é para as pessoas rirem, né? Mas na verdade é para chorar, porque isso exemplifica bem o que acontece com esse emaranhado de normas que existem no Brasil. Toda vez, né, que a indústria, que a gente lança algum produto na nossa indústria nacional, no mercado brasileiro, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que identificar, você pega uma amostra do produto para alguém identificar que produto é esse dentro do nosso Código Tributário, até para você saber como ele vai ser taxado. Sabe aquela sandalinha de criança, sandália Crocs? Você tem filhos, Sim. cara? Ainda não, tá a Não caminho. tem, né? Então, mas quem está ouvindo a gente e tem filho vai saber porque é uma sandalinha que todo mundo gosta. Aquela sandalinha de borracha, né? A sandália Crocs. Uhum. Você acredita que durante anos, anos, anos ficou sendo debatido dentro dos órgãos tributários aqui no Brasil se aquela sandália Crocs era uma sandália de borracha ou se ela era um sapato impermeável? Porque Nossa. isso mudaria o custo do produto, se era uma sandália de borracha ou se era um sapato impermeável. Então, durou anos essa discussão só para identificar o que era essa sandália dentro do nosso Código Tributário. Então, assim, pensa no custo disso para a empresa, né? O Sim. custo que isso causa, a insegurança jurídica. Aí você começa a cobrar como sapato impermeável, depois é uma sandália de borracha. Então, assim, são essas loucuras, né, que existem, né, no Brasil, desse emaranhado de normas. Isso aí tinha que mexer. Essas coisas tinham que mudar. Não dá para você passar anos discutindo uma amostra de um produto, o que, que ele é, para saber como vai taxar. Isso aconteceu há muito tempo atrás, um caso parecido, na Inglaterra. Você acredita que eles passaram lá, eles lançaram a indústria de alimentos lá, lançou um produto e ninguém sabia se o produto era um bolo ou se era um biscoito, né? Era Nossa. um produto pequeno que alguns Uhum. provavam e achavam que aquilo era um bolo. E outros achavam, não, isso aqui é um biscoito. E aí ficou discussão. Isso foi parar no tribunal inglês. Ficou anos sendo discutido, vai parar no tribunal inglês para saber que aquele produto alimentício que foi lançado, se aquilo era um biscoito ou se aquilo era um bolo. E aí, sabe o que Uhum. aconteceu no final? Não teve decisão. Não, a decisão foi o seguinte: algum juiz lá falou: olha, vamos fazer o seguinte, vamos esperar passar o prazo de validade. Se endurecer, é bolo. Se amolecer, é biscoito. Parece piada, mas não é. Aconteceu, porque na verdade é isso, né? O bolo endurece, o biscoito amolece. Então eles falaram: vamos Sim. deixar passar a validade para ver o que aconteceu. Então, assim, são situações que a gente às vezes dá risada, mas que acontecem e que aconteceram há muitos anos atrás em vários outros lugares do mundo. Mas o fato é, a gente precisa resolver esses problemas,
porque isso tudo tem custo. Isso tem custo para a empresa, Sim. isso tem insegurança jurídica, isso tem o produto sendo sobretaxado. Você tem toda uma cadeia, né? A quantidade de funcionários que você tem que ter trabalhando só para calcular e pagar os impostos de uma empresa. É algo absurdo. Para ver o que você pode tributar ou não, aí tem estado como o Rio de Janeiro, e você ainda tem a substituição tributária. É muita Sim. complexidade. Realmente, assim, essa é a reforma mais urgente que o Brasil precisa. Sim. Mas é E complexa, não é simples. não é nada simples, tanto que a gente está aí mais de 30 anos, né? Se for botar o período militar, dá mais de 60, tentando, mais de 40, tentando aí criar um sistema que seja útil, né? Que de fato promova o desenvolvimento nacional. Agora, um outro ponto que eu achei interessante você citou é a questão da insegurança jurídica, né? Será que sempre houve muito as representações de empresários? Como é que eles estão olhando esse debate sobre do ponto de vista da segurança jurídica? Qual que é a sua avaliação? Eu acho que essa questão hoje da insegurança jurídica, eu citei quando você faz o lançamento de um produto no mercado e você fica nesse embate, nessa disputa do que se trata. Agora, você tem Uhum. muitas outras discussões, né, que vão parar nos tribunais. E, normalmente, quem consegue ir para os tribunais são empresas com alto poder aquisitivo. Isso eu tenho que concordar com o Paulo Guedes. Ele falou, olha, as empresas politicamente mais bem organizadas não estão pagando imposto no Brasil porque vão fazer lobby em Brasília e conseguem isenção. E as empresas com muito capital, essas preferem serem multadas e vão discutir a multa nos tribunais. Então, também acaba não pagando ou pagando muito tempo depois. Então, existe muita gente também no Brasil que, justamente pela complexidade do sistema, você abre muitas brechas para que essas pessoas não paguem impostos. E aí você tem uma classe média, você tem principalmente o setor de serviço carregando o Brasil nas costas. É isso que não dá. Né? O melhor imposto, eu costumo dizer que é o menor imposto, mas que todo mundo consegue pagar. Claro, de acordo com as suas condições. Mas se todo mundo for taxado, né, de forma equivalente, proporcional ao que pode contribuir, a gente tem um sistema tributário muito mais justo. O que não dá hoje é para você ter dois setores, seja por lobby ou seja por poder econômico, né, que não pagam, e você ter ali o setor de serviços, a classe média brasileira carregando o Brasil nas costas. É literalmente isso que está acontecendo hoje. Sim, e esse ponto foi um dos pontos centrais do erro da política macroeconômica do governo Dilma, né, que foi ali do primeiro mandato dela, uma série de isenções fiscais que comprometeram completamente a capacidade do Estado de manter as suas contas, fora outras políticas de incentivo fiscal, mas você teve um grande setor automobilístico, setor de essa linha branca também, que tiveram uma série de isenções, não só no imposto direto, como também na questão da folha de pagamentos, que comprometeu a nossa Previdência, e isso fez com que a gente culminou na crise que a gente teve ali de 2015 e de 2016, com toda aquela crise institucional que foi gerada em 2014. Então, assim, é muito ruim para a população no geral, principalmente classe média, e a população mais pobre que vem, que em média, principalmente a população de um, dois salários mínimos, que paga em média 40% da renda em impostos, olhar um pouco mais, olhar para o topo da pirâmide, né, para o 1% mais rico da população, pessoas com renda acima de 30, 100 mil reais mês, e que fazem todas essas manobras, essas estratégias para não pagarem impostos e um Estado completamente ineficiente, né, no sentido de conseguir, de fato, cobrar o valor devido, que proporcionalmente já é muito pequeno ao que deveria, se for comparar com padrões internacionais, mesmo assim não é pago, né? Então, assim, algumas pessoas que dizem que diferencial competitivo no Brasil é conseguir sonegar impostos, né? Saber sonegar. Então, isso é um problema muito grande para a gente no país. Bom, eu acho que essas são as temáticas que a gente tinha para estar tratando. Acho que foi muito boa a participação. O pessoal está elogiando bastante aqui a sua O grande participação. dilema, né, Cairo, realmente o ICMS, né? Porque quando a gente fala, Sim, principalmente da indústria de transformação, em tese, né, na teoria, o ICMS é um imposto que ele não é cumulativo, né? Ou sim. seja,
quando ele vai passando de uma fase para outra, né, na cadeia produtiva, ele deveria gerar um sistema de créditos e débitos. O problema é que o sistema também é tão confuso, é tão complexo que as empresas têm dificuldade de acessar os seus créditos. Como elas não conseguem acessar o crédito, acaba se tornando inevitavelmente um imposto cumulativo. Agora, você imagina, por exemplo, na indústria de transformação, um produto que passa ali por 3 etapas e ele vai acumulando imposto em 3 etapas. E quando chega para o consumidor final, você ainda tem mais imposto. Então, assim, no Brasil, realmente, você não consegue ter uma clareza do que você paga de imposto. Sim, é um custo muito alto. E acaba sempre onerando proporcionalmente à renda a população mais carente, né? É, uma proposta que eu achei que foi ventilada aqui, eu achei interessante, foi do AP, né? Falando dessa questão da distribuição de renda, que se você deixa de fazer isso por meio de isenção e devolve por meio da transferência direta de renda, né? Pelos cartões, pelos programas de Bolsa Família e por aí vai. Então você devolve esse tributo de uma outra forma. O que é interessante, por exemplo, a gente dá um Bolsa Família para a população carente, né, que é um programa muito importante hoje, que é um colchão social que garante renda, mas o Estado tira de volta em torno de 40% ali na tributação de consumo, né? Então o Estado dá com uma mão e tira com a outra. Então, assim, realmente é uma questão muito complexa que a gente precisa conseguir tratar e trabalhar isso ao longo dos anos. Mas para sintetizar então aqui a sua visão, Clarissa, é, na sua visão, quais são as chances de o texto hoje, das 3 propostas que a gente tem, qual que... Opa, tô carregando. Caiu aqui, mas Opa, voltei. caiu. Tá bom. Na sua visão, das 3 propostas centrais que apareceram agora nesse cenário, qual que teria a maior chance de ser concluída e em qual período? Você acha que ainda nessa legislatura, nesse ano, ou no próximo ano apenas? Como é que você vê? Não, o que eu vejo é que a proposta que tem uma tendência maior de avançar é a proposta realmente enviada pelo governo, justamente porque ela tem uma complexidade menor. Mas mesmo essa proposta, para ela avançar de forma rápida, né, e o que acontece, ela sendo aprovada, o ministro falou, olha, a gente tem uma reforma que ela é aplicada rapidamente na economia, ela passa a girar em 6 meses depois de aprovada. Né? Então, é diferente da outra proposta, né, que você tem um período de transição de 10 anos. Essa, ele diz, não, ela ficaria implementada em 6 meses. Mas para ela ser aprovada esse ano ainda assim o governo federal precisa dar uma resposta ao setor de serviços, porque 12% com 9% de alíquota efetiva é um aumento muito alto para o setor de serviços que trabalha com mão de obra intensiva. Né? Então, se o governo der uma resposta clara sobre a desoneração da folha, sem ser criando uma nova CPMF, eu acho que esse ano ainda a gente consegue aprovar. Então, agora está muito mais na dependência do governo, né? E da Câmara, claro, do Senado, também da comissão, de ajudarem o governo a encontrar esse melhor caminho, né? Mas se isso acontecer, eu acho que esse ano ainda a gente consegue aprovar. Mas precisa de uma resposta. Se não tiver resposta para o setor de serviço, essa proposta também vai engatinhar e pode demorar muito mais. Porque o grande problema que a gente tem no Brasil é a chamada regressividade, né, do imposto brasileiro. Porque como aqui a gente não taxa a renda, o imposto basicamente é sobre o consumo, você acaba tendo as pessoas mais pobres, né, pagando mais caro. Na verdade, sim, a taxação ela fica igual para todo mundo, mas aqueles que acabam consumindo mais esses bens que são imediatos, ele acaba que o poder aquisitivo dele ele diminui, né? 2 pessoas com salários diferentes, mas que são taxadas igualmente, você tem uma média mais ou menos de 33%, que é a média geral, né, dos trabalhadores. Mas se você pega uma pessoa que tem um salário de, sei lá, R$ 1.000 e outro de 10.000, né, vão no supermercado e compram os dois mais ou menos a mesma quantidade de comida. O mais pobre ele vai estar contribuindo muito mais com a renda dele, né, com a renda familiar dele, do que o mais rico. Porque, né, o salário dele é menor e você está taxando todo mundo igual, taxando sobre o consumo. Então, se você taxasse sobre a renda, né, que essa é uma grande diferença do nosso sistema tributário para o sistema tributário dos países mais desenvolvidos, onde você taxa a renda, você não taxa só o consumo. Aqui, basicamente, é o consumo que sustenta o nosso sistema tributário. Sim, com certeza. Nesse ponto eu achei interessante a
a terceira proposta que o Paulo Guedes está trazendo, que é dar uma mexida no imposto de renda, né? Que é Sim. você aumentar a faixa de isenção, que na verdade não é aumentar, né? Basicamente corrigir o que a inflação, o crescimento da inflação tirou da classe média. Que se fosse corrigir pela inflação o imposto de renda, estaria isento até cerca de 4, 5 salários mínimos ali. Durante esses anos todos eu estaria isento e a Receita nunca. O governo nunca quis abrir mão dessa receita, né? Na verdade. E Foi o que aí eu você disse. amplia. Ele, no dia que fez a apresentação da proposta, ele falou: estou entregando aqui a criação do CBS, né, que é essa contribuição sobre bens e serviços, mas eu gostaria de avançar ainda sobre mais dois pontos, inclusive, né, a questão do imposto de renda. Então, como eu disse, ele não colocou para não entrar numa polêmica, mas o próprio governo apontou que deve caminhar nessa direção. E eu acho que a gente tem condições, sim, de discutir isso no Congresso e essa proposta avançar. Só precisa realmente ter uma resposta para essa questão da desoneração da folha. Sim, sim. Então, na verdade, hoje está na mão do governo. A bola está com o governo e ele precisa resolver isso o mais rápido possível para a gente poder estar avançando. E realmente mudar a estrutura, pelo menos ampliar as faixas de tributação da renda é fundamental. Eu vi uns dados produzidos pela FenaFisco e pela Anfip. Eles criaram um movimento, não sei se você acompanhou, o Reforma Tributária Solidária. Então, a FIP e FenaFisco são os auditores fiscais dos estados e do governo federal, né? Para quem está nos acompanhando. E aí, eles fizeram um estudo sobre os grandes números do imposto de renda no Brasil, e aí eles identificaram justamente que a tributação ela é progressiva até cerca de 35 salários mínimos, e a partir disso, ela é regressiva. Tanto que quem ganha mais de 50 salários mínimos, 100, está pagando menos de 10% da renda sobre o salário mínimo, por conta do modelo que a gente tem. Então, assim, a gente de fato precisa avançar muito nessa questão sobre tributação de renda, até para a gente conseguir um fôlego, né? A gente pode colocar dois lados da balança, né? A gente tem aqui consumo de um lado, renda e patrimônio do outro, e a gente tem um tamanho do Estado que foi o que a Constituição desenhou, né? Muitas vezes que a gente fala que a nossa carga tributária ela é cara, né? Ela é muito alta, mas se for comparar com a OCDE, a gente está na média, a média da OCDE é 34%, a gente está aí com 32%, mas a gente também está atendendo uma determinação que o Constituinte fez, principalmente com o sistema de saúde, educação pública, e a gente viu agora na pandemia o quanto que é fundamental você ter uma rede de proteção social, principalmente o sistema de saúde, bem organizado. Só que isso custa, né? Tem, é claro, o problema da ineficiência dos gastos? Tem. Mas isso tem um custo muito elevado para manter o sistema de saúde, ou vários sistemas públicos que atendam. Então, se a gente não conseguir aumentar a arrecadação desse lado de patrimônio e renda, a gente nunca vai conseguir. A gente vai estar sempre nesses entraves, porque se a gente tivesse mais recursos vindo desse outro lado da balança, a gente poderia, por exemplo, organizar melhor essa distribuição de recursos entre estados, municípios, entre União. A gente teria uma folga melhor para poder até simplificar o sistema tributário, que é um outro problema grande que a gente tem. Então, eu vejo que a reforma tributária ela pode ter um desenrolar melhor se a gente conseguir, de fato, não esse ano, acho muito difícil esse ano a gente avançar, mas ainda nessa legislatura caminhar para essa questão de tributação de renda e patrimônio, pelo menos alterando aí a tabela de imposto de renda. A crítica que eu faço, assim, de uma forma mais ampla, né, as três propostas apresentadas, tanto a da Câmara quanto a do Senado, como a do governo, é que nenhuma das três propostas tratam de dois aspectos que eu considero que são fundamentais, né? Uma é a questão da regressividade do imposto, né? Que é essa regressividade do imposto que penaliza as pessoas mais pobres, né? Você continua insistindo na taxação sobre o consumo. Então, Sim. as três propostas tratam disso, apesar do ministro Paulo Guedes dizer que, embora não tenha formalizado, ele gostaria de falar sobre a questão da tributação da renda. Mas a proposta formalizada não trata. E também sobre a questão de uma melhor distribuição das receitas tributárias. Porque você imagina o seguinte, você pega um deputado federal, né, e ele vai lá e coloca emendas para a saúde, num município. Aí aquele prefeito vai e constrói um posto de saúde, uma clínica da família, ele constrói ali uma unidade básica de saúde.
E depois, como é que ele sustenta aquela unidade de saúde? Né? Aí você pega o governo federal e fala, olha, eu vou agora fazer um amplo programa aqui de creches. Então, eu vou dizer para a prefeitura do município tal, você vai ganhar 10 creches novas, eu vou te dar dinheiro para você construir 10 creches. Só que depois tem os insumos, tem os funcionários, tudo isso tem custo. E, às vezes, esses custos, né, não cabem dentro dos orçamentos dos municípios. Porque o maior custo não é construir uma unidade, o maior custo é a manutenção dessas unidades. Então, quando você não tem a distribuição da receita tributária, o dinheiro é distribuído dessa forma, olha, constrói isso aqui. E depois, como é que você sustenta isso? É como eu disse, a vida acontece nas cidades, por isso que eu defendo uma política mais municipalista, onde você tenha mais recursos centralizados até mesmo nos municípios, muito mais até nos municípios do que nos estados. Já tivemos um avanço aí no Fundeb, né, por exemplo, que a gente ampliou a quantidade de recursos federais. Isso vai ser muito bom, principalmente para a educação infantil, que ganhou os seus 5% ali. O Paulo Guedes disse que não quer tratar isso na reforma tributária, que ele pretende tratar dessa questão, né, dos tributos na discussão do Pacto Federativo, né, que ele quer andamento a esse Pacto Federativo, mas o fato é que as coisas têm que andar. Não dá para continuar num sistema onde você tem um Estado, né, que é uma federação, você tem um país que é uma federação, mas que se comporta em termos de tributos como um Estado unitário, extremamente centralizador. Sim, e esse ponto eu vejo que é interessante, porque lá na Constituinte, quando a gente teve ali a discussão, a gente de fato teve uma descentralização de recursos ali por conta da força dos estados e dos municípios dentro do Congresso. E aí foi atribuído pelo legislador novas funções para o governo federal, como a questão da saúde, educação e esses programas sociais como um todo. E o que a gente viu, naquela época, a nossa tributação era em torno de 20% do PIB. E aí a gente teve um aumento, agora está em torno de 33%, e toda essa tributação, todo esse acréscimo que a gente teve aí, cerca de 12%, 10, 12% de tributos, foi sobre impostos que iam exclusivamente para a União. Na verdade, eram contribuições sociais, que não precisavam ser distribuídas com estados e municípios. Então, durante todo esse período, a União ela procurou centralizar os recursos. Bom, deputado, a gente está chegando aqui nos 3, 4 minutos finais do nosso tempo de live, e eu acho que a gente teria tempo aí teria discussão para mais 1 hora aí, tranquilamente sobre o tema, até que a senhora tá bem envolta no tema, domina muito essa temática, e acho interessante discutir com a parlamentar, porque você está dentro do debate em si, está vendo ali toda aquela discussão, no calor do que ela realmente acontece, e traz de fato uma visão diferenciada. Então, eu queria agradecer pelo seu tempo, numa plena terça-feira aqui de Congresso ativo, você está aqui com a gente fazendo essa discussão, e já deixar o convite para daqui mais um tempo a gente fazer mais discussões sobre isso, sobre essa temática da reforma tributária, para discutir outros temas que a gente não conseguiu estar tratando com mais clareza agora, mas porque a gente venha, de fato, avançar e trazer mais informação para o pessoal que está acompanhando a gente. Queria aproveitar também para agradecer o pessoal que está nos acompanhando. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço, Cairo. Realmente, é como você falou, se a gente fosse continuar aqui, mas a live ela cai, ela tem um tempo, né? A gente teria muito assunto ainda para tratar. A gente poderia discutir que a gente tem o ITR baixo. A gente podia discutir aqui, por exemplo, sobre o imposto, né, de doações, de transmissão, que também você tem um teto de 8 e a média cobrada é 4 no Brasil. A gente poderia estar discutindo aqui, por exemplo, taxação de fundos de investimento, uma série de outras coisas, né, que essas não estão sendo debatidas mesmo no âmbito da reforma tributária, mas que são temas recorrentes, que vai, vem e volta, alguém traz essas discussões, né? Mas o mais importante é que a gente tenha essa consciência, né, de que é necessário que o Brasil tenha uma reforma tributária, que essa reforma tributária tenha essa visão ampla, né, de distribuir, de desonerar e de desburocratizar, né, o nosso sistema. O nosso partido, né, o PROS, está sempre com voz ativa nesse tema da reforma tributária. Eu queria agradecer ao nosso partido, que está sempre promovendo discussões, trazendo especialistas também para debater junto com a gente, levando essas discussões para a sociedade. Esse trabalho que o PROS Nacional vem fazendo é um trabalho muito importante. Queria agradecer a todos que nos acompanharam aqui, né, na live, e também aqueles que nos acompanharam no Facebook. Muito obrigada.
Muito obrigado, pessoal. A gente está se despedindo. Forte abraço. Até a próxima. Obrigado.